a nossa legislação, ela é falha no que se refere ao reconhecimento ou não segue? Boa pergunta isso aí. Você estudou o tema, né? Na verdade, o que você pensa? E depois eu comprei. Eu acho assim, ela não é falha, tem lá um procedimento. Mas não é seguido. Esse procedimento não é seguido em nenhum lugar. E aí existem as dificuldades daquele procedimento. A gente não tem pessoas parecidas ali para colocar a pessoa parecida, né? Mas a gente tem como fazer, as pesquisas estão mostrando que pode ser também por fotografia, desde que você tome um cuidado, tenha um cuidado maior ainda, né? Por exemplo, se indicam que é interessante você ter pessoas inocentes, sabidamente inocentes, porque aí se a pessoa coloca a ponta daquela pessoa, você já sabe que ela não lembra. Você não vai pegar a investigação que está para uma pessoa e direcionar para outra, né? Então, se a pessoa que está investigando tem que saber que aquelas pessoas ali são inocentes. Não tem nem a possibilidade de elas serem culpadas. Então, aí a gente está discutindo hoje em dia como fazer isso. Tem algumas tecnologias que podem ser usadas nesse sentido de criar, né? Você põe a característica, ela cria uma pessoa e que não existe, entendeu? Então, assim, estão se discutindo como fazer justamente para as dificuldades que tem do código, né? De colocar pessoas semelhantes, várias pessoas semelhantes. Não se você coloca uma pessoa com as características que a pessoa apontou e outras com características diferentes, é óbvio que ela vai reconhecer aquela, né? Que tem as características semelhantes. Então, eu não acho que é falho, mas... Eu vou além. A sua pergunta foi interessante. Você perguntou se a lei é falha ou se não existe... Ou se não segue. Ou se não segue, né? Eu escrevi um artigo recentemente para uma pós-graduação que eu estava concluindo que eu falo da crise do reconhecimento pessoal no processo penal. Em suma, eu falo de crise porque tem se produzido resultados indesejáveis porque existem condenações equivocadas e prisões indevidas. Eu falo que a crise decorre disso. E a crise é estrutural. Eu falo que há uma crise do ponto de vista legal, legislativo, administrativo e judicial. Eu falo nessas três perspectivas. E indo além de Bianca, não discordando dela, mas assim, indo além, eu falo que assim, existe hoje um procedimento legal para se produzir essa prova. No processo penal, a gente fala que forma é garantia. Então, se eu sigo a forma determinada, eu estou lhe garantindo um processo justo, democrático, enfim. Todo investigado, acusado, enfim, tenha praticado ou não o crime, ele tem que ser julgado conforme as normas estabelecem. E existe um procedimento de reconhecimento pessoal no Código de Processo Penal. O artigo 226 do Código de Processo Penal dita um rito para que aquela prova seja produzida. E aí ele fala, o Código fala o seguinte: quando houver necessidade do reconhecimento de pessoa, será procedido da seguinte forma. Está lá, forma. A pessoa que tiver de fazer o conhecimento, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que quer ser reconhecida. Então, em primeiro lugar, suponhamos que aqui seja uma delegacia, a vítima está aqui, Fabrício. Isso. E, sei lá, tem você como suspeito. Então, a vítima vai descrever a pessoa que vai ser reconhecida. Suponhamos que seja você o suspeito. Ele que foi assaltado vai ter que descrever. Foram 1, 2 pessoas, 3. Como é que essas pessoas estavam vestidas? Qual era o tamanho, a cor da pele? Tinha algum objeto? Falou? A altura? Você escutou a voz, sim ou não? Enfim. O procedimento fala que é assim. Então, que me parece razoável, né? Pô, você vai reconhecer alguém, como é que aconteceu? E aí a lei segue falando. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiverem alguma semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, Fabrício, que é a vítima, e aqui ele vai fazer o reconhecimento de alguém, de Danilo. Então, Danilo é o suspeito. Então, eu vou pegar pessoas que tenham características semelhantes a Danilo, colocar em tese 4, 5 pessoas, e você vai fazer aquele reconhecimento. Então, você descreveu primeiro, e depois, porque imagine que você é o suspeito, ele fala, não, era um loiro, tu é baixinho, né? Alto, sabe, forte, você é magro, baixo. Então, assim, não teria nem como haver o reconhecimento, porque você não houve nem a descrição. E depois,
A lei fala que será o procedimento e se lavra um auto de reconhecimento. Para se formalizar, se descreve lá, ó, o reconhecimento foi feito dessa forma, foram colocadas as pessoas e tal. Então, a lei tem esse procedimento. E aí a grande crise decorre de que até hoje, na verdade, se tem um entendimento majoritário de que o que esse artigo do Código de Processo Penal fala, ele não tem um caráter vinculante, ou seja, obrigatório, no sentido de que, se ele não for respeitado, a prova vai ser admitida, mesmo que ela seja produzida de outra maneira. Então, se aqui fosse uma delegacia e você fosse a vítima e ele o suspeito, eu chegasse em você, ele estivesse lá aqui no corredor, disse assim, Fabrício, você reconhece aquele rapaz que está ali no corredor como a pessoa que lhe assaltou? Você falar sim. Pronto. E isso, infelizmente, tem sido admitido. E em algumas situações fala-se que não, desde que seja conjugado com outras provas e tudo mais. Mas aí muitas condenações que tem cenário de crise é esse. É com base numa prova dessa, simplesmente, se chegar a uma condenação. Que algumas condenações têm sido revertidas aí por vários e vários fatores. Tem muitos e muitos casos. Então, assim, só para terminar. Quando você falou, a lei é falha ou a lei não é seguida? Eu acho que, no mínimo, se deveria adotar esse procedimento que está aqui. A lei fala, se possível, será colocado entre as pessoas, mas eu acho que esse possível deveria ser mitigado para se produzir uma prova adequada. Obrigatoriamente tem que se fazer essa prova dessa forma. Então, assim, a crise decorre disso, ou seja, a jurisprudência, o Poder Judiciário tem relativizado isso, dizendo, não foi produzido dessa forma, mas ainda é válido, o que, para mim, a crise decorre disso. Então, para mim, a lei não é corretamente aplicada. E, indo além, o cenário ideal seria que essa lei ainda fosse aperfeiçoada, para se trazer mais qualidade ainda, para se produzir uma prova ainda mais racional e justa. E aí, que eu vou falar um pouco mais além, a gente vai falar um pouco mais adiante, que seria a alteração desse dispositivo para aperfeiçoar, que inclusive tem projeto já no Congresso Nacional para ele ser alterado e melhorar ainda. Então, além de a lei ser falha, ela deveria ser minimamente observada e não está. Então, nós temos dois problemas. Por isso que eu falo um cenário de crise. Ou seja, ela não é seguida, além dela ser falha e ela é uma garantia mínima, ela não é seguida. Então, são dois problemas. Então, ele, quer dizer, majoritariamente ainda tem esse entendimento. Aí começou a ter as grandes decisões, revertendo os casos, justamente porque começou a se mostrar muita injustiça, né? Porque aí tem casos que conseguem um vídeo, vai ver o tamanho da pessoa, não tem como ser a pessoa. Consegue, ela tem uma foto no celular com o localizador do horário, é o mesmo horário. Então, começa a perceber, então começa a se anular as decisões e a gente tem projeto de lei. São informações divergentes. Uma da outra, quando começar a apresentar as provas. O que aconteceu foi que os casos vão chegando nos tribunais superiores, eles começam a ver o quanto isso tá uma crise, né? O quanto esse procedimento não é seguido e quanto esse procedimento é falho. E aí as coisas começaram a mudar, esse processo de mudança que a gente vê algumas decisões já anulando casos enquanto esse procedimento não é seguido. Então, o processo de mudança é um processo gradativo, né? Então, a gente tem essas decisões. Aí, essas decisões já começam a criar um projeto de lei, né? Então, tem os estudos, as decisões, projeto de lei e uma comissão no CNJ para pensar orientações de qual é o melhor procedimento, então, né? Como a gente começa a colocar outras questões, né? Então, já se falou, show-up, a credibilidade muito baixa, né? A memória vai aprender, não é bom. Outra coisa que eu acho que a gente tem que colocar, que é muito criticado, é esse banco de suspeitos, que às vezes é mostrado para as pessoas, né? Acho que esse é uma coisa também que não tem assim uma clareza como aquela foto entra naquele banco de suspeito e aí é apresentado para a pessoa que está lá como suspeitos de crimes, a pessoa nunca se colocou numa delegacia, ela vai até a delegacia para relatar um crime, ela tem a intenção de resolver, de ajudar, né? E aí é colocado para ela que são pessoas suspeitas de crimes e que estão cometendo crimes. Então, assim, isso já não é uma prática que ajuda, né? Então, começou a perceber, começou a ter decisões, onde está sendo questionada como é que aquela foto chega lá. Então, às vezes, a pessoa está indo para o trabalho dela, né? Aí para na rua, faz uma abordagem, alguém tira uma foto dela,
De repente, ela começa a ser ligada, a foto dela vai para a delegacia, né? Uma abordagem normal, a pessoa só achou que ficou atrasou um pouco no trabalho, né? Teve uma abordagem. E aí aquela foto dela tá numa delegacia, em várias no álbum de suspeitos, em várias, e aí ela tá sendo mostrada. Teve um caso interessante, passou no Fantástico, eu não lembro o nome, não sei se foi Tiago o nome dele, passou no Fantástico. Várias, foram que o nome várias. dele foi, que a imagem dele foi colocada num álbum de suspeitos, e aí ele estava respondendo a acho que 8, 10 crimes contra o patrimônio, e ele ficou preso há algum tempo, aí a Defensoria Pública, não sei se foi do Rio, precisou impetrar um mandado de segurança, um habeas corpus, alguma coisa assim, no sentido de que pedindo para a foto dele ser retirada daquele álbum de suspeito. Porque ele estava sendo absolvido dos casos, comprovando que ele não era o autor desses delitos. E se não me falha a memória, é interessante, se não me falha a memória, se a memória falhou, eu li sobre esse caso, sei lá, semana passada, mas a memória está falhando aqui. Para constituir álibis e comprovar que ele não está cometendo delitos, ele no curso de ir e voltar ao trabalho, ele tira várias fotos dele mesmo em diferentes locais, para caso ele for preso ou abordado de alguma forma, ele mostrar as fotografias e dizer, em tal hora eu estava em tal lugar, em tal hora eu estava em tal lugar. Então ele ficou refém dele mesmo, né?